Olá, meus amigos. Que Deus abençoe, faça iluminar o seu entendimento para a compreensão da palavra dele, da vontade dele para a sua vida. E é óbvio, se você tem juízo, você vai obedecer. Se não tem juízo, deixa para lá. Já sabe que vai colher o fruto do que você plantar. Mas se você tiver o entendimento da vontade de Deus para a sua vida e tiver coragem para aplicar isso, exercitar isso, executar essa vontade de Deus, então você pode ter certeza que nem o inferno inteiro poderá contra você. Por falar em inferno, presta atenção a essa palavra. Muita atenção, por favor. O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, vos exalte. Muito legal isso. Lançando sobre ele, sobre Deus, o Altíssimo, toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Que maravilha, né? Essa palavra é muito forte, muito poderosa. Aí ele diz assim, olha só. Ao mesmo tempo que ele fala no relacionamento nosso com Deus, ele fala também das armadilhas, dos laços, ou que o diabo planeja para tragar aqueles que são de Deus. Ele diz, continuando, ele fala assim: sede sóbrios, vigiai. Ser sóbrio é ser temperado, equilibrado. Em tudo na vida tem que haver equilíbrio. Tudo na vida tem que haver equilíbrio. A fé inteligente é equilibrada, que nós falamos ontem. Você tem que usar a fé inteligente, saber usar a fé com inteligência, com sabedoria, com discernimento da palavra de Deus, para que você possa colher os seus frutos. Se você não usar a fé com equilíbrio, com certeza você vai cair, mesmo estando na fé, porque você desequilibrou. Não pode desequilibrar. Deus nos deu duas pernas para a gente andar em equilíbrio. Nosso corpo tem que estar equilibrado para que possamos andar, correr, exercitar, enfim, viver nesse mundo. Então, se o nosso corpo precisa de equilíbrio, imagine a fé. Quando a fé é desequilibrada, não é sóbria, então a pessoa se torna fanática, que é o que mais se encontra por esse mundo afora. Fanáticos. Fanático é a pessoa que não pensa, não raciocina no que está crendo, em quem está crendo. E depois ela vai colher os frutos desse fanatismo. Então ele diz assim: sede sóbrios, vigiai. Quem tem equilíbrio, quem é equilibrado, vigia, olha para um lado, olha para o outro, fica atento para não cair em tentação. Sede sóbrios, ou seja, equilibrado, seja temperado, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo não é adversário daqueles que são dele, não. Aqueles que são dele já estão sob o domínio do diabo. Mas o que ele quer? Ele quer apagar a glória de Deus que há dentro de você, que é fiel, que é temente a Deus,
que é uma pessoa correta, justa, íntegra, gosta da disciplina, aplica a disciplina na sua vida. Você tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para distrair, tem hora para tudo. Porque você é uma pessoa da fé, inteligente, e você é equilibrado. Então, o que o diabo faz? O diabo anda ao derredor, está aqui escrito. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, quer dizer, rodeando os que são de Deus. Ele não pode tocar naqueles que são de Deus. O diabo não pode tocar em mim, nem pode tocar em você que é de Deus. Mas ele cerceia, ele fica só dando volta. Por que ele fica dando volta? Diz aqui Pedro, ele anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, para que o diabo fica ao derredor daqueles que são fiéis, daqueles que são de Deus? Por quê? O que ele quer? Por que ele não pode tocar? Bom, ele não pode tocar porque é de Deus. Quem é de Deus, o diabo não toca. Então ele fica esperando, ele fica rodeando e vigiando. Por exemplo, o diabo fica rodeando ao meu derredor 24 horas por dia, para ver onde é que eu apresento uma falha, uma falta. Onde é que eu tenho, digamos assim, sido tendencioso. Se eu sou tendencioso para a vaidade, então ele vai armar um laço com a vaidade para me pegar. Entendeu o que eu estou falando? Se eu sou, digamos, uma pessoa tendenciosa para a traição, para o adultério, então ele vai trazer pessoas dele, mulheres dele, para tentar me fisgar. É assim que ele trabalha. Se eu sou uma pessoa desregrada, digamos assim, um glutão, eu gosto de comer muito, eu como mais além do que o meu estômago suporta, então ele vai apresentar um laço de acordo com a minha glutonaria. Então, presta atenção, o diabo apresenta laços para as pessoas, justamente, ele não pode tocar, mas ele pode colocar o laço. Isso ele faz. Por exemplo, você se lembra de Abraão? Claro, Abraão. Quem não se lembra de Abraão? Abraão era o homem da fé, era o homem de Deus, um servo de Deus, um servo fiel, leal, amigo de Deus. Mas Abraão também caiu no laço do diabo. Quando que ele caiu no laço do diabo? Porque o diabo viu que Sara era estéril e o tempo estava correndo e ela estava envelhecendo. Então o diabo soprou com certeza na cabeça da Sara e disse para ela: ó, Sara, por que você não gera filhos através da sua serva? A serva Agar, por exemplo, era tão bonita, você pode gerar filhos através dela. Deus falou que fará de vocês uma grande nação, mas ele não disse que sairá de dentro de você, exatamente. Deus tinha falado exatamente isso, falar de você, Abraão. Vai nascer uma grande nação. E quando ele falava de Abraão, ele estava falando também para Sara, porque os dois eram um só corpo, uma só carne, uma só pessoa. Mas o diabo usou Sara para instigar Abraão, falar para ele: ó, Abraão, tenha filho com a minha serva. E Abraão, atendendo a sua paixão, o seu amor imenso por Sara, porque Abraão era um apaixonado por Sara, e Sara queria um filho. Já que eu não posso ter filho, dizia ela, então uma empregada minha vinha ter filho e eu sou a mãe dessa criança. Que naquele tempo era assim que funcionavam as coisas. E Abraão caiu no laço
da conversa de Sara e teve um filho chamado Agar, com a sua serva. E esse filho veio a ser um laço para Abraão, um laço para Sara, porque depois Sara se arrependeu. Depois Sara, aí já era tarde, acabou, caiu no laço. Quer dizer, mesmo Abraão, com toda a sua afinidade, amizade, com toda a sua, digamos, intimidade com Deus, mesmo assim, ele caiu no laço do diabo. Então, quando Pedro fala assim, sede sóbrios, vigiai, minha amiga, meu amigo, você pode ser cheia do Espírito Santo, mas se você não vigiar, você vai cair. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, mas se eu não vigiar, eu também posso cair, com certeza. Então a gente tem que ser sóbrio, quer dizer, temperado, quer dizer, equilibrado na nossa fé, para não nos deixarmos levar pelas facilidades. Porque Sara apresentou para Abraão uma facilidade. Bom, já que eu não posso ter filho, usa a minha serva. Viu? Como o diabo trabalha? Ele trabalha, ele cerca, ele anda ao derredor, bramando como leão, só pesquisando a necessidade que a pessoa tem. Se você é uma pessoa, por exemplo, que quer ser rica, você quer ser rico, você tem uma ambição de riqueza. Então o diabo sabe que você, mesmo sendo cristã, e você deseja essa riqueza, ele vai abrir oportunidades para você. Oportunidades, facilidade. Ele vai tornar fácil as coisas para você. É isso aí. E, obviamente, você vai se entregar, porque você vai pensar assim, mas isso é de Deus. Poxa, eu criei, eu orei, Deus está me dando. A gente pensa que é de Deus, mas não é. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu ontem comecei a falar sobre a minha experiência, que eu também fui, quase caí no laço do diabo. Olha só, eu era jovem, então, e eu queria me casar, já cheio do Espírito Santo, já querendo fazer a obra de Deus, eu estava buscando uma auxiliar, uma pessoa que viesse ser parceira minha para me ajudar a ganhar almas. O diabo sabia disso. O diabo sabia disso. E ele ficou esperando. Até que um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi aquela palavra lá que Jesus falou em João 15, 7. Ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei a palavra de Deus, abri a Bíblia naquela página, mostrei a palavra para Deus e falou, Senhor, eu quero essa criatura. Sabe quando a pessoa está cega? Eu quero porque quero. Eu não quero saber se é a tua vontade, é a minha vontade. Eu não disse isso claramente, mas eu, com a minha vontade ávida, muito forte, me fez usar a própria palavra de Deus para cobrar de Deus uma promessa que ele tinha feito. E o que aconteceu? Ele me deu. Ele deu aquilo que eu queria. Só que, ao longo do nosso namoro, que não durou, entre namoro e noivado, nós levamos, e quase casamento, nós levamos cerca de, no máximo, 4 meses. No máximo. Então foi tudo muito rápido. Bom, é a vontade de Deus, eu vou casar, é isso aí. E eu enfiei os pés pelas mãos, enfim. Me atrapalhei e fui em frente. Comprei móveis e tal. Ela trabalhava, nós juntamos os nossos cacos e começamos a investir na nossa casa. O que deu? Dentro do meu coração, dentro do meu ser, na minha mente,
havia, no entanto, um resquício de dúvida com respeito se era ou não aquela jovem para minha esposa, se era vontade de Deus ou não. E aquela dúvida foi desenvolvendo. Mas a minha fé na palavra de Deus estava firme. Não, está escrito, eu pedi, Deus me ouviu. Como a gente é criança infantil, como a gente é tolo, né? Mesmo com a fé, a gente é capaz de cair na trampa do diabo. Mesmo com a fé, a gente é capaz de cochilar. Eu cochilei e eu não vigiei. Mas porque Deus é muito misericordioso para comigo, Ele para com todos. Mas comigo eu tenho uma gratidão enorme, porque Ele foi muito misericordioso, compassivo, e Ele finalmente me deu um sinal evidente de que não era a vontade dEle. E aquele sinal veio numa palavra, uma única palavra que ela me havia dito. Uma única palavra. Aquela palavra abriu, desvendou, rasgou o véu e eu pude enxergar além do que ela era. E ali eu disse, basta. E eu já estava noivo, pronto para casar. Na igreja todo mundo já sabia e tal. Eu falei, meu Deus, agora eu peço, está aqui escrito, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Agora eu peço o seguinte, eu peço que o Senhor remova esse obstáculo, essa pedra, esse laço da minha vida. Eu não sei como vou fazer, porque eu vou ficar envergonhado perante todas as pessoas, a família dela, a igreja, os pastores, etc. E eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. Me ajude. Agora faça-se a tua vontade. Agora não. Quando eu exigi na segunda vez a mesma promessa, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. A segunda vez eu pedi segundo a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. E graças a Deus, porque nós, a coisa foi feita de forma tranquila, não houve briga, não houve nada, mas apenas chegamos a uma conclusão de que não era a vontade de Deus e obedecemos essa palavra. Deus também a convenceu, como Ele havia me convencido, e nós não nos casamos. Então, amiga e amigo, veja como o diabo é astuto. Ele sabia que eu era solteiro, ele sabia que eu estava buscando uma moça da igreja, e ela era da igreja, ela era batizada com o Espírito Santo. Olha só, ela não era só da igreja, ela era realmente fiel, leal, ela era de Deus, só que não era compatível comigo, não era a vontade de Deus. Embora ela fosse da igreja, na mesma igreja, nós tivéssemos a mesma fé, mas a incompatibilidade dela para comigo e eu para com ela não permitiu que nós seguíssemos em frente com aquele casamento. Então, por isso, o apóstolo Pedro, ele sabia disso, ele sabia o que é ser sóbrio, temperado, ser equilibrado na fé. Ele sabia como precisava vigiar, porque ele não vigiou e caiu lá quando Jesus foi traído. Ele caiu, ele negou Jesus 3 vezes. Então ele sabia o que ele estava falando, ele podia falar isso com propriedade, porque ele tinha vivenciado isso. Ele diz, o diabo, vosso adversário, o diabo é o nosso adversário seu, adversário meu, especialmente, adversário daqueles que são de Deus. Então são esses que o diabo quer tragar. Ele anda ao derredor, procurando um jeitinho, procurando uma fraquezazinha pequenina, que nós venhamos esboçar
E aí, ele vai armar a cilada para cima da gente. Essa é a realidade. Por exemplo, a pessoa que quer ser rica, então o diabo vai aparecer com um monte de facilidade. Esse negócio de Bitcoin e pirâmide, e mais o inferno todo que existe por aí, isso é apenas um laço, um lacinho para pegar os tolos, os que não têm sido equilibrados na fé, que pensam que andar com Deus, que andar pela fé é só tomar posse, aproveitar as oportunidades para que venham tomar posse de coisas grandes. Deus é grande, minha amiga e meu amigo. Deus é grande, muito grande. E Ele sabe das nossas necessidades. E de acordo com a nossa necessidade, Ele vai acrescentando na nossa vida. Se você serve a Deus, você não precisa nem desejar riqueza, porque Ele vai fazê-la rico. Mas Ele só vai fazê-lo rico ou rica quando você tiver cabeça para administrar aquela riqueza, para que você não venha se perder, como normalmente as pessoas bem intencionadas acabam se perdendo na fé por causa da riqueza e outras tantas coisas. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, porque eu quero que você se arme, eu quero que você vigie. Assim como o diabo anda em derredor, você também tem que estar vigilante 24 horas por dia. Ele não anda em derredor dos que não são dele, mas dos que são dele. Sede sóbrio, quer dizer, sede prudente, equilibrado, temperado. Use a sua fé com sabedoria, a sua fé de acordo com a vontade de Deus, porque Deus não vai, se Ele ama, como nós sabemos que ama, e se você crê mesmo nele, você vai ter fé para abrir mão da sua vontade, para fazer a vontade dele e ser uma pessoa bem-aventurada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.